Sejam todos bem-vindos a mais um episódio pelo canal da Bucocast. Hoje estou recebendo mais um cirurgião bucomaxilofacial. Estamos iniciando 2026 com esse episódio desse meu amigo, que é um prazer imenso poder recebê-lo. Ele que faz parte de uma geração contemporânea da bucomaxilo, é daqui de São Paulo. Eu estou falando do Dr. João Pedro Paulino Mazon. Meu amigo, um prazer imenso recebê-lo. Seja bem-vindo ao nosso primeiro episódio de 2026. Estreando aqui com o pé direito, uma honra recebê-lo, meu amigo. Obrigado pelo carinho, Ismael. É uma honra estar aqui no seu programa, no seu podcast, onde grandes cirurgiões já estiveram aqui, profissionais que eu tenho como exemplo, como método de carreira para seguir. Então, é uma honra muito grande estar aqui. Cara, pra gente que é um prazer imenso, a gente tem recebido, sim, grandes nomes da especialidade, e a Bucocast é um canal aberto, né, da Bucomaxilo, onde o nosso objetivo é levar informação, conteúdo, seja para alunos, seja para paciente. E vamos falar um pouquinho de cirurgia ortognática. Antes de nós entrarmos na nossa pauta, eu queria que você falasse um pouquinho da sua formação, da sua inspiração, porque a Bucomaxilo dentro da odontologia, ela não é uma área que o aluno entra e fala, eu quero ser bucomaxilo. Cada um tem uma história. Eu queria saber como que foi a sua. Realmente é isso mesmo. Eu não entrei na odontologia querendo bucomaxilo. Na verdade, entrar na odontologia eu falo que foi um plano de Deus. Eu sempre quis ser agrônomo e prestei vestibular para várias faculdades de agronomia e passei nas melhores faculdades de agronomia do país, públicas, e ali durante aquele processo para ingressar na faculdade, em oração eu tive o discernimento de fazer odontologia. Tinha um avô dentista, mas que não me indicava fazer odontologia, e contra tudo aquilo que eu tinha planejado, eu fui fazer a odontologia na Faculdade de Odontologia de Araçatuba, a Unesp. E ali nas primeiras aulas, eu lembro que, ainda perdido, tive uma aula onde foi apresentado quais eram as especialidades da odontologia, e aí eu vi uma aula sobre o que era bucomaxilo, bem superficial, inicial no curso, e ali eu voltei para casa naquele final de semana, de Araçatuba para Votuporanga, e fui já decidido a realizar a bucomaxilo como especialidade. E aí foi uma jornada, né? Durante toda a graduação me preparando para fazer essa residência e depois toda uma sequência que a gente tem durante essa vida profissional. Falando de residência, a gente já teve alguns colegas que passaram por aqui, fez residência, e que relataram do desafio de você estar dentro de um hospital e que alguns colegas até vivenciaram, amigos que desistiram, né, nesse período, não sabia exatamente como era esse trabalho dentro do hospital. Você teve algumas surpresas, você já foi sabendo? Como que foi para você na residência? Olha, durante a residência, eu fiz a residência no Hospital Municipal do Tatuapé. Caso eu não esteja enganado, é a segunda ou terceira residência mais antiga do Brasil. Então, uma residência aí que tem décadas de história e formou já grandes nomes também. Mas eu não tinha experiência com a residência hospitalar. Eu nunca tinha feito estágio em uma residência, eu nunca tinha visitado uma residência. Eu fui de peito aberto já fazer a residência sem ter nenhuma experiência. E realmente é desafiador a residência. Mas dentro de um quadro desafiador, que é um programa de residência, eu falo que eu não tive, talvez, os piores dos cenários, onde eu talvez tenha pensado em desistir ou não seguir na carreira. Porque toda a parte dos preceptores, meu R igual, os colegas de residência, a gente, na medida do possível, teve um bom relacionamento. Então, é desafiador pela carga horária, pela dedicação exclusiva, mas não me passou na mente, talvez, desistir disso. Mas é um aprendizado único. Eu acho que, tendo a oportunidade, eu acho que vale muito a pena esse programa de residência. É uma dedicação que em 3 anos você cresce, talvez demoraria 10 anos para crescer, caso não seja essa dedicação exclusiva. Dentro da bucomaxilo, você já sabia qual área que você queria intensificar, se dedicar, e quais áreas da bucomaxilo que você atua? Legal, Ismael. Eu entrei na bucomaxilo de peito aberto, assim, sem ter nenhum viés que eu iria seguir dentro da especialidade.
talvez tivesse um pouco ali de um gosto maior pela patologia, que foi algo que durante a graduação eu fiz pesquisa, iniciação científica, atuei bastante, talvez 5 anos, no Centro de Oncologia Bucal, o COB da Unesp. Então eu entrei com um pouco de olhar mais cuidadoso para a área da patologia, mas são 3 anos a residência, e do segundo para o terceiro ano a gente começa a ter mais contato com a ortognática. Ver os casos que estão sendo operados, acompanhar os casos que vão ser operados, que já foram operados. E no R3, que é o último ano, a gente realmente opera esses casos cirúrgicos de cirurgia ortognática. E ali eu tive o desejo de me aprofundar, poxa, gostei disso, é transformador na vida do paciente a cirurgia ortognática, e tive o prazer de ter como mentor ali durante a residência, que era com quem eu aprendi a operar a cirurgia ortognática e aprendi esses princípios, o Dr. Matheus Dib. E durante essa residência, a gente teve uma certa amizade, e finalizando eu fiz o fellowship na clínica dele durante um ano, para ir aprofundar mesmo. Foi um ano de 2021 de dedicação exclusiva à cirurgia ortognática. Entrava no consultório às vezes 6, 7 da manhã, saía 11 da noite, de segunda a segunda, só vivendo isso. Então, foi um momento intenso de dedicação à cirurgia ortognática, que também teve um crescimento exponencial na minha vida. Que alguns colegas que por aqui passam dizem que a cirurgia ortognática dentro da bucomaxilo é uma das áreas mais exigida, né, de questão de conhecimento, né? A curva é muito acentuada de você poder atuar dentro dessa área. Você já entrou na bucomaxilo com planejamento virtual ou chegou a fazer planejamento do modelo convencional ainda? Queria que você falasse um pouquinho desse período seu. Legal. No início do podcast você falou que eu sou de uma geração contemporânea. E eu tenho um orgulho de falar isso, porque eu peguei uma cirurgia ortognática que já é mais leve para o paciente, que é mais previsível, os resultados são mais previsíveis. Então eu já peguei essa cirurgia mais moderna. Então desde o começo, desde a minha primeira cirurgia ortognática até hoje, 100% foi pelo fluxo digital. Então, desde o meu primeiro paciente ali no SUS, durante a residência, eu realizei junto, na época, com o preceptor planejamento, toda a impressão dos guias cirúrgicos, e hoje é isso que eu faço na minha rotina. Cada vez, ano por ano, a gente vai em congresso, participa de simpósio, e a gente vai aperfeiçoando a recuperação do paciente, a melhor experiência dele, a nossa técnica cirúrgica, otimizando, mas tudo já num âmbito mais moderno e que traz mais previsão para o paciente e conforto para ele. Na cirurgia ortognática, hoje, nós temos a técnica minimamente invasiva. Você já entrou, já pegando essa transição, ou você atuou ainda por muito tempo no modelo convencional? E se você faz a minimamente invasiva também? Olha, ótima pergunta. Em relação à minimamente invasiva, como você perguntou, durante a residência a gente fez a técnica convencional, uma técnica cirúrgica com os ideais do professor Larry Wolford. Mas logo depois que eu finalizei a residência, estava nesse começo dessa difusão da técnica minimamente invasiva aqui no Brasil. E foi algo que a gente, vamos abrir o olho para isso, a gente não pode deixar isso passar, a gente não pode menosprezar essa mudança. E hoje, na nossa prática, a gente aplica, sim, conceitos da minimamente invasiva, então instrumentais, alguns passos cirúrgicos da minimamente invasiva, isso tudo para que a gente tenha a melhor experiência, o melhor resultado para o paciente. A gente não realiza de forma integral a minimamente invasiva, o que eu vejo muitos cirurgiões falarem que fazem e de fato não fazem. Então a gente aplica passos, técnicas, instrumentais, mas também alguns conceitos da cirurgia que já é consolidada há 30, 40, 50 anos atrás da cirurgia ortognática. O nosso foco principal, eu acho que quando você fala de cirurgia, seja cirurgia ortognática ou qualquer outra cirurgia, é o resultado. Como vai chegar nesse resultado
importa. Então, ter uma boa recuperação, ter um edema controlado, ter uma redução das possíveis complicações, isso importa. Mas o que mais importa é o resultado. É isso que o paciente vai levar para o resto da vida. E aí a gente, para ter essa melhor experiência, usa o protocolo Fast Recover, que é a recuperação rápida. E aí envolve uma equipe multiprofissional, várias disciplinas. Então, uma anestesia especializada, fisioterapia precoce, nutrição especializada para que esse paciente tenha o melhor suporte nutricional para ter uma melhor recuperação. Então, nosso foco é no resultado e numa recuperação rápida, utilizando passos instrumentais e técnicas da minimamente invasiva. No seu conceito, não é indicação 100% para todos os casos. Olha, eu não posso falar isso globalmente, mas na nossa experiência e na nossa prática diária, você consegue aplicar para grande parte dos pacientes as grandes mudanças da técnica minimamente invasiva, mas talvez não todos os passos e para todos os casos. Mas isso é uma visão minha, né? Cada um pode ter a sua experiência individual. Tem algum caso que você acredita que é minimamente que você consiga citar que é mais difícil de você aplicar a técnica? Algum tipo de perfil de paciente, enfim? Sim. Todos os movimentos cirúrgicos na cirurgia ortognática que vão causar, por exemplo, um impacto da maxila, um recuo da maxila, ou grandes mudanças, então grandes avanços, ou correção de grandes assimetrias, eu acho que são desafiadores para técnicas. Não que seja impossível realizar a técnica, mas é um desafio grande e tem que estar na mão de profissionais extremamente experientes na técnica. E se eu tivesse que elencar o principal, talvez a principal dificuldade para a técnica seria o recuo de maxila, que é algo que talvez em algumas áreas do mundo, ou algumas regiões do Brasil, pacientes caucasianos, aquele paciente que é birretruso, aquele paciente que tem que projetar, isso é favorável. Mas aqui em São Paulo a gente tem uma miscigenação gigante. A gente tem, por exemplo, pacientes que são biprotrusos, que têm a maxila muito protruída, e você recuar isso pela técnica minimamente invasiva não é impossível, mas talvez seja um grande desafio. Além da cirurgia ortognática, quais são outras áreas da cirurgia que você atua? Legal. Hoje minha dedicação é exclusiva à cirurgia bucomaxilofacial, então não trabalho em outra área da odontologia. O foco principal, que é aquilo que eu faço 70%, 80% do meu tempo, é planejar, executar e realizar o pós-operatório de cirurgia ortognática, mas também a gente realiza na clínica as cirurgias como a cirurgia da ATM, seja aberta ou não, mentoplastia no âmbito das cirurgias estéticas, como os implantes faciais, mentoplastia, cirurgias cervicais, como a platismoplastia, entre outras cirurgias estéticas da face. Mas o foco maior ainda é a cirurgia ortognática. Quando você fala em recuperação rápida, comparado com a convencional, o que você considera ser rápido? Hoje, os colegas que não fazem a minimamente também consideram que a cirurgia deles tem uma recuperação rápida, só para a gente fazer um parâmetro aqui. Rápido, no meu ponto de vista, é o paciente voltar às suas atividades cotidianas o mais rápido possível. Então, ele voltar ao trabalho, voltar à atividade física, voltar à atividade social. Talvez não seja da minha época, mas no passado o paciente ficava semanas e semanas ali inchado, sem poder voltar a trabalhar, às vezes afastado 30, 45, 60 dias do trabalho. E hoje a nossa prática, com essa abordagem de alguns passos e algumas técnicas da minimamente invasiva, somada a alguns aspectos já consolidados da cirurgia convencional, o paciente volta a trabalhar muito precoce, 10 a 14 dias ele está com a vida praticamente ao normal, fazendo academia, voltando ao trabalho, voltando a participar de eventos sociais. Ainda assim, claro, em recuperação, mas já podendo ter uma vida social. Que perfil de paciente que você mais operou desde quando você começou a fazer ortognática? O 2, o 3? O que você mais fez? Você tem mais ou menos uma ideia? Olha, geralmente o paciente que procura a gente, na sua grande maioria, hoje, são os pacientes com queixa estética. Eu até comentei isso recente na internet,
que aquela queixa oclusal, paciente classe 2, classe 3, hoje você tem muitos mecanismos ortodônticos para corrigir uma mordida. Então, se você for depender só de corrigir mordida para realizar cirurgia ortognática, hoje você vai operar muito pouco. Agora, a minha procura hoje é queixa estética, a 80%, talvez 90% dos casos. E na minha prática, aquele que a gente chama de padrão 2, que é aquele paciente que tem geralmente a mandíbula, o queixo para trás, é a maior parte dos meus pacientes, e também o público feminino. Mais mulheres. Mais mulheres. Eu acho que talvez, não tenho esse dado forte, mas mais que 60%, 70% são mulheres jovens com queixas estéticas. Esses pacientes de cirurgia ortognática, sempre você avalia a questão da disfunção, a questão da ATM. A ATM também pode indicar um paciente de cirurgia ortognática, que é uma área que você atua também. Como que você avalia essa questão, doutor? Ótima pergunta. Eu não consigo desassociar as disfunções da ATM com a cirurgia ortognática. Isso não quer dizer que todo paciente de cirurgia ortognática tem que passar por algum procedimento na ATM, de forma alguma. Mas eu não consigo negligenciar, eu não consigo deixar de lado a abordagem da ATM, seja clínica ou cirúrgica. A minha formação durante a residência e no fellowship, ela seguiu os princípios do Dr. Larry Wolford, que a gente tem uma associação que as desordens da ATM podem causar deformidades faciais. Então, uma degeneração na articulação pode levar a um retrognatismo. Uma hiperplasia condilar ativa, num paciente que tem idade para ela estar ativa, pode levar a um prognatismo ou uma assimetria facial. E se isso for negligenciado, a chance desse paciente se reoperar ou ter uma recidiva, ela é significativa. Então, eu não desassocio uma coisa da outra. Você que nos acompanha pelo canal da Bucocast, não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva no nosso canal no YouTube e no Instagram também. Entre Instagram e YouTube estamos com mais de 20 mil seguidores espalhados no Brasil e no exterior. Estive recentemente em um curso aqui em São Paulo e lá estavam alguns amigos, los hermanos argentinos, e foi uma surpresa, assim, vários colegas nos acompanham de fora do Brasil. Nós temos grandes nomes da Bucomaxilo e que é referência no exterior, então para a gente é uma honra. Vai lá, se inscreva, e nós vamos estar compartilhando também alguns cortes desse episódio com o Dr. João Pedro lá no nosso Instagram para você acompanhar os principais trechos. Doutor, a gente sabe que a cirurgia ortognática ela é uma cirurgia eletiva, né, onde você consegue preparar o paciente com antecedência e, obviamente, minimizar ou evitar aí quase que 100% dos riscos e, quem sabe, até de uma reoperação. Mas, dentro da bucomaxila, a gente sabe que só tem reoperação quem opera, né? E como a gente tem vários colegas aí que nos acompanham, que são alunos, residentes, e que estão ingressando na cirurgia ortognática, eu queria que você falasse como que você lida com a reoperação, né? Porque o paciente não vai para a cirurgia para fazer 2 vezes a cirurgia, mas pode acontecer e é normal isso. Como que é sua tratativa? Como que você lida quando você fala, olha, esse paciente vou ter que reabordar ele novamente? Ótima pergunta, Ismael. A reoperação é algo que nem o cirurgião e nem o paciente deseja. Nenhum cirurgião sai de casa para fazer uma cirurgia mais ou menos ou para operar o paciente para que depois reopere ele novamente. E também do lado do paciente, ele não sai de casa para passar por uma cirurgia esperando passar por outra. Mas esse índice de reoperação ele tem crescido com o passar do tempo e que talvez alguns fatores possam ter contribuído. Então, talvez uma formação do cirurgião não voltada ou não consolidada de forma correta para operar os casos cirúrgicos. Então, como eu te falei, tive uma residência, dedicação exclusiva, depois fellowship, e hoje trabalhamos uma equipe de 3 cirurgiões que praticamente vivem disso. E isso não inibe ter reoperações da nossa equipe. E também recebemos reoperações de outros colegas, pacientes que fizeram cirurgias com outros colegas e de alguma forma ficaram insatisfeitas com o resultado. Basicamente, são 3 fatores que vão levar um paciente a reoperar. O fator da não consolidação óssea, uma pseudoartrose, um problema cirúrgico mesmo. Então,
Então, um problema, uma complicação, seja transcirúrgica ou pós-cirúrgica. Uma complicação estética, o paciente não se reconhece, o paciente não atingiu o que ele desejava ou talvez não foi alinhado entre o cirurgião e o paciente o objetivo que seria estético dessa cirurgia. E problemas oclusais e respiratórios. Então, operou para corrigir uma mordida ou corrigir um quadro de apneia e que talvez não atingiu o sucesso adequado. Então, basicamente, são esses 3 casos que vão levar a uma reoperação. Realmente, os primeiros casos, seja de outros cirurgiões ou da nossa própria equipe, é algo que você tem que se desconstruir, que você tem que levar com clareza e entender que isso acontece em qualquer área da cirurgia. Então, é muito comum vermos pacientes de rinoplastia reoperarem 2, 3, 4 vezes, pacientes que passam por lipoaspiração passarem por uma segunda lipoaspiração. Então, seja um refinamento, uma reabordagem ou uma nova cirurgia ortognática completa, isso tem que ser levado com clareza e com leveza, mas com muita seriedade. O que é conversado antes, né, o que é tratado com o paciente, é que acho que justifica qualquer situação que venha a acontecer num pós, né? Porque esse paciente tem que ficar claro que pode acontecer e que é sujeito, qualquer um que passe pelo procedimento. Eu acho que esse é o caminho mais tranquilo para ambas as partes, que inclusive tem o ortodontista também na maior parte dessa relação com o paciente. É aquilo que você falou, é a transparência e você tá próximo do paciente e entender o que aconteceu, que faz parte, né? Eu acredito que você mostrar que você está do lado do paciente, que você joga do lado dele, isso traz confiança para ele, traz confiança para a equipe. E você comentou sobre a ortodontia. A cirurgia ortognática é uma das poucas cirurgias, de uma forma geral, não só da bucomaxilo, mas também da parte médica, que entre o paciente e o cirurgião, você tem um terceiro elemento, que é o ortodontista. Hoje a gente tem operado muitos casos que não tem esse envolvimento do ortodontista, que são cirurgias que a gente chama de surgery only, que são as cirurgias que não precisa de ortodontia antes nem depois. O paciente morde em classe 1 e ele vai sair da cirurgia mordendo em classe 1, ou ele tem um pequeno desalinhamento dos dentes, ele vai sair da cirurgia com um pequeno desalinhamento dos dentes. É uma cirurgia ortofacial, para corrigir problemas faciais e não oclusais. Mas quando você tem esse terceiro elemento, entre o cirurgião e o paciente, você tem que estar em harmonia, porque senão complicações podem acontecer, tanto antes quanto depois da cirurgia. Quando você fala desse perfil de paciente que dispensa o uso do aparelho, você está falando de benefício antecipado ou não? Não. Você está falando de uma cirurgia que o paciente não vai passar pela ortodontia. Isso. Que normalmente são quantos % dos pacientes que você recebe hoje na sua clínica? Legal, ótima pergunta, porque existe uma dificuldade em entender esse mecanismo e esse processo que o paciente vai se enquadrar. Então, benefício antecipado geralmente é o paciente que nunca fez tratamento ortodôntico, vai passar pela cirurgia ortognática e todo o tratamento ortodôntico vai ser feito depois da cirurgia ortognática. Então, ele nunca fez tratamento antes. Aí você tem o benefício antecipado contemporâneo. Porque é muito difícil um paciente chegar na clínica sem ter usado aparelho em algum momento da infância ou da adolescência. Então, eu não posso chamar ele de benefício antecipado, porque ele já usou o aparelho. Então, isso chama-se hoje de benefício antecipado contemporâneo. Por que benefício antecipado contemporâneo? Porque ele não vai fazer o preparo. Eu vou operar ele do jeito que ele está e no pós-operatório ele vai fazer a ortodontia. E o termo que eu comentei antes é o surgery only, ou seja, somente cirurgia. Sim. Então, por exemplo, um paciente igual eu, que quero só realizar a cirurgia. Então, por algum motivo, sou birretruso, biprotruso, assimétrico, eu quero só realizar a cirurgia. Então, eu não coloco o aparelho nem antes, nem depois. Eu faço a cirurgia, o paciente acorda da cirurgia mordendo do jeito que ele entrou na cirurgia e depois segue a vida dele normal. Ele não precisa tanto de aparelho antes, nem depois. Isso é muito... Essa técnica cirúrgica, esse cronograma cirúrgico, ele tem sido muito requisitado hoje. Porque os pacientes já usaram aparelho, já mordem corretamente, mas têm queixas faciais. E dentro dessas queixas faciais, por exemplo, você tem o sorriso gengival ou a face curta.
que aí você não precisa mexer na oclusão e você corrige isso operando só a cirurgia ortognática sem usar o aparelho. É uma cirurgia ortognática. A técnica cirúrgica é a mesma. Você só não vai ter a utilização do aparelho nem antes nem depois. É o surgery only. Caramba, nunca ninguém falou sobre isso aqui. Primeira vez. Eu, pelo menos, nunca ouvi. Eu só ouço do benefício antecipado, né? Que é o uso do aparelho pós a cirurgia ortognática. Agora, zero aparelho antes e depois e a cirurgia é a primeira vez. Isso já é comentado e realizado há muitos anos fora do Brasil. E talvez seja realizado no Brasil há um tempo, só que difundem como benefício antecipado. E assim, realmente o benefício antecipado, como ele é descrito na literatura, são pouquíssimos casos, porque quase todo mundo usou aparelho na adolescência, na infância, então já não pode ser considerado benefício antecipado. O que você tem hoje basicamente é o benefício antecipado contemporâneo, que você não faz o preparo antes da cirurgia. Você só usa o aparelho após a cirurgia. E o surgery only, somente a cirurgia, onde você não tem ortodontia em nenhum momento nesse processo cirúrgico. Dos casos que você faz hoje, quantos por cento você opera hoje benefício antecipado? Você é o cara que faz muito benefício antecipado ou não, raras vezes? Muito, mas com cautela e com indicação. Como eu disse, muitos pacientes já vêm com tratamento ortodôntico realizado por anos e anos. Eu já tive paciente na clínica com 15 anos de aparelho, eu não vou citar o nome aqui, mas é um nome que não me sai da cabeça. Então, esse paciente que já passou por anos e anos de tratamento ortodôntico, ele não quer passar por um preparo. E com o planejamento virtual, que é realizado por mim lá na clínica, a gente vê a viabilidade de realizar essa cirurgia e o paciente fazer o tratamento ortodôntico no pós-operatório ou, em alguns casos, somente a cirurgia sem o tratamento ortodôntico, se ele já morde, tem a oclusão correta. Normalmente o paciente que busca a estética, esse é um paciente que ele tem uma harmonia facial mais adequada e ele está buscando melhoras, né, assim, na sua formação, na sua fisionomia. O professor Nelson Leon é uma das referências da bucomaxilo e uma das críticas, que eu não sei se é crítica, mas que os colegas fazem com relação às suas cirurgias, é que os pacientes dele são lindos, são lindas, maravilhosas, né? São movimentos pequenos, sutis, que não sei se é uma crítica, mas é o que falam, né? Olha, ele faz uma cirurgia muito bonita, mas a paciente já vem bonita e aquela coisa e tal. Onde que você vê o desafio maior, já que você também atua na estética, né? A maior parte dos seus pacientes buscam pela estética, é você devolver a estética desse paciente que tem uma deformidade severa ou é essa paciente que ela está buscando, que você olha e fala assim, para que você quer fazer cirurgia? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Legal. Em relação à estética na cirurgia ortognática, ela tem sido uma busca incessante pelos pacientes. 70%, 80% dos pacientes hoje procuram com queixa estética. Muitas vezes sequer tem problemas oclusais, problemas de mordida. E o que a gente tem visto hoje é que a procura é por mudanças discretas, sutis e que não desconfigurem o paciente. Esse é um ponto. Agora, como você usou o exemplo de pacientes que são já belas e querem só pequenas mudanças, com certeza esse resultado vai ser espetacular. Então imagine um paciente que tem o cabelo bonito, o nariz bonito, a pele bonita, os dentes bonitos, uma gengiva saudável e ela só tem falta de harmonia na maxila e na mandíbula. Então você olha uma paciente bonita, poxa, mas não tem algo legal aqui. Você realiza a cirurgia ortognática, ela vira uma misa, ela vira uma modelo, ela muda assim, realizando só a cirurgia ortognática. Só que isso não é a realidade. Hoje, assim, a gente tem uma grande gama de pacientes com miscigenação e que talvez esse paciente não tenha harmonia do nariz, a pele não está boa, a condição dentária não é bonita. Então, você realizar só a cirurgia ortognática, você vai melhorar a posição da maxila, a posição da mandíbula, do mento, mas todo o restante do rosto, se isso não for tratado, e se de fato isso for uma queixa do paciente, você não vai ter esses resultados que você comentou de pacientes extremamente belas e estéticas, e seja homem ou mulher.
Então, tem que ter um alinhamento das expectativas. Olha, no seu caso, a gente vai mudar a maxila e a mandíbula, o mento, vai melhorar isso, 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 mas o seu nariz vai continuar torto, a sua pele ela não tem a qualidade adequada para ter um belo perfil, os seus dentes não estão da forma adequada. Então, tem que ter esse alinhamento de expectativas para atingir o sucesso, tanto do ponto de vista do cirurgião quanto do paciente. Aonde o desafio é maior? É no mais belo ou menos belo? Realmente, do meu ponto de vista, operar pacientes que já são bonitos é o mais desafiador para o cirurgião, porque qualquer mínimo erro que você não deve ter com nenhum paciente, mas qualquer pequena alteração que não esteja alinhado com a expectativa do paciente, isso não vai ser levado de uma forma satisfatória para nenhum dos lados. O cirurgião vai ficar insatisfeito, o paciente vai ficar insatisfeito. O paciente que é totalmente desarmônico, ou que tem grandes assimetrias, ou grande retrognatismo, ou grande prognatismo, qualquer melhora que você faça, você já vai melhorar muito a qualidade de vida dele e a estética. Não por isso que você vai menosprezar o tratamento ou não levar com seriedade, mas realmente tratar pacientes belos, do meu ponto de vista, é desafiador. A exigência é muito maior, né? Muito maior. A gente sempre fala aqui sobre a cirurgia ortognática. Na maior parte dos colegas que por aqui passam, propõem que a cirurgia ortognática ela é funcional, né? E você diz que 70%, 80% dos pacientes procuram a cirurgia por estética. Como que você vê a estética na cirurgia ortognática e se para você hoje ela é mais estética do que funcional? Eu queria que você falasse sobre isso. Realmente, se a cirurgia vai ser estética ou funcional, a gente não pode desassociar as duas coisas. Agora, a grande questão é que, por décadas, a cirurgia ortognática ela foi indicada para tratar a função, que na maioria dos casos seja respiratório ou mastigação, a oclusão, mas você tinha o benefício estético. Então, ele tratava a oclusão, tratava a mastigação e tinha um resultado estético como um bônus. Hoje não é a realidade. Hoje a cirurgia ela está no Instagram, está no YouTube, está nas grandes mídias da televisão, da internet, e o paciente se olha e se reconhece. Poxa, aquele paciente fez essa cirurgia e mudou, e é isso que eu tenho. Eu quero realizar essa cirurgia. E muitas vezes ele sequer tem alguma queixa funcional, seja de respiração ou mastigatória. Esses pacientes estéticos são muito, que têm essa queixa estética, são muito atentados aos detalhes, às mudanças discretas, mudanças que vão trazer harmonia sem perder a característica do paciente. Não sei se foi essa pergunta que você fez ou se eu me perdi na resposta. Não, é isso mesmo. Eu quero emendar justamente, fechando um pouquinho mais essa questão da estética, que se tem algo que deixa o paciente totalmente descaracterizado ou com uma característica diferente da harmonia da face é o nariz. E eu queria que você falasse sobre essa preocupação, não só da sua parte, mas dos pacientes que procuram e têm uma preocupação com o nariz e que muitas das vezes a cirurgia ortognática ela muda essa posição, como que você lida, qual a técnica que você utiliza para não ter nenhum tipo de sabor, vamos dizer assim, no resultado final. Essa relação da cirurgia ortognática com o nariz, do meu ponto de vista, ela foi difundida há muitos anos e décadas de uma forma errada. Se prometia para o paciente que ele ia realizar a cirurgia ortognática e ele iria ganhar um bônus de ter um nariz mais bonito. E eu acho que isso não é real. Ele pode ter alguma mudança que vai trazer alguma harmonia na face que melhora essa percepção do nariz, mas você não pode realizar uma cirurgia ortognática prometendo uma mudança no nariz. O que, por exemplo, pode acontecer é um paciente que tem um retrognatismo, que tem um queixo pequeno, e parece que o nariz dele é grande. Quando você faz o avanço da maxila, da mandíbula, por exemplo, ou só do mento, a percepção que esse nariz é grande diminui. Então, sendo assim, parece que o nariz ficou mais harmônico na face, mas você não fez nada no nariz. O que hoje, na minha prática, eu tento explicar para o paciente é que ele tenha a menor mudança possível no nariz. Então, a gente utiliza acessos mais conservadores, a técnica na maxila chamada de subespinhal, algumas suturas específicas para que ele mude o menos possível o nariz. Vai mudar.
alguma micromudança sempre tem, mas eu quero que mude o nariz o mínimo possível e que se ele tenha alguma queixa do nariz, e aí nesse segundo tempo ele realiza uma cirurgia nasal, com um cirurgião plástico ou com otorrino. Alguns casos pontuais a gente realiza no mesmo tempo cirúrgico, não por mim, uma equipe especializada em nariz, uma equipe de cirurgia plástica pode ser realizada no mesmo tempo cirúrgico, ortognático e nariz, mas hoje na grande maioria dos casos em um segundo tempo cirúrgico. No planejamento virtual você consegue mostrar para o paciente como que pode ficar a posição do nariz após a ortognática? Sim, a gente simula o avanço da maxila e da mandíbula. Isso gera, por exemplo, em um avanço da maxila, é o que o pessoal chama de empinar o nariz, e talvez em um recuo da maxila pode cair um pouco a ponta do nariz. Mas, como eu disse, hoje a gente quer que essa alteração seja mínima. O que eu realizo no planejamento virtual, muitas vezes, é, poxa, um paciente que tem uma giba muito marcada, que tem uma ponta caída, eu simular o que uma cirurgia nasal pode melhorar no nariz dele e trazer harmonia junto com a cirurgia ortognática. Mas não prometer que eu vou fazer uma cirurgia ortognática e o nariz dele vai ficar mais bonito. Pode até ter esse bônus, mas é algo que durante a consulta eu até evito falar. Eu falo que eu quero mudar o menos possível. Doutor, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as indicações, falar um pouquinho para o paciente da cirurgia ortognática, quais são os perfis de pacientes que têm indicação da cirurgia? Ismael, durante muito tempo a cirurgia ortognática foi difundida como uma cirurgia estritamente funcional. Então, se você pegar livros antigos e até em um momento recente, tem uma frase muito característica, que é a cirurgia ortognática é uma cirurgia funcional com benefício estético. Então, o paciente operava para corrigir um problema de mordida, um problema oclusal, que o aparelho, que a ortodontia não corrigiu, e tinha o benefício estético. E realmente o problema funcional de corrigir uma mordida, ele é uma indicação da cirurgia ortognática, mas existem outras várias indicações. De uma forma bem resumida, por exemplo, você tem indicação para tratamento da síndrome da apneia e hipopneia do sono. É uma síndrome gravíssima que depois a gente pode aprofundar, onde o paciente para a passagem de ar ou diminui essa passagem de ar e ele tem consequências sistêmicas terríveis aí ao longo da vida. Então, a cirurgia ortognática pode ser um dos tratamentos padrão ouro para essa síndrome. Outros casos, além da problemas oclusais e da síndrome da apneia do sono, são corrigir problemas faciais. Então, paciente face curta, aquele paciente que não mostra os dentes, então ele sorri, tem aquele rosto envelhecido. Muitos pacientes falam que tem um sorriso de bruxa, que a ponta do nariz cai, não mostra os dentes. Então, é um paciente que a gente chama de face curta. A única cirurgia capaz de corrigir isso é a cirurgia ortognática. Os pacientes face longa ou de sorriso gengival, também existem algumas técnicas na ortodontia que podem corrigir alguns casos, mas na sua grande maioria a cirurgia ortognática é o procedimento indicado. Assimetrias faciais, então aquele paciente que por algum motivo, seja um problema na articulação ou algum outro crescimento inadequado levou a uma assimetria facial, então a cirurgia que vai corrigir isso é a cirurgia ortognática. Problemas que a gente chama de horizontais, pacientes biprotrusos, aquele paciente que tem essa região muito marcada da maxila e da mandíbula. Pacientes birretrusos, tem aquela face achatada, então você corrige isso com a cirurgia ortognática. Então hoje você tem um leque de indicações que até poucos anos ou décadas atrás era estritamente ortodôntica, pacientes que não mordiam direito e não corrigiam com o aparelho se fazia cirurgia ortognática, e hoje você tem esse leque de indicações estéticas e funcionais. Uma coisa que o paciente muitas das vezes não sabe, né? Você falou, por exemplo, do benefício antecipado, mas que esse paciente, na maior parte, né, das vezes, ele precisa fazer um preparo ortocirúrgico, né? E hoje nós temos duas formas de você preparar o paciente, que são os aparelhos convencionais, que a gente fala, e os alinhadores. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o preparo ortocirúrgico, quanto tempo, em média, quando o paciente precisa fazer, ele vai precisar usar o aparelho, né? E se é possível você fazer a cirurgia ortognática com o preparo dos alinhadores. Ótima pergunta. Em relação a essa relação da ortodontia com a cirurgia ortognática, é uma relação intrínseca e que a gente tem, talvez na grande maioria dos casos, não em todos,
e que ela pode ser realizada dessas duas formas. Aparelho fixo, seja o cerâmico, seja o autoligado, convencional, ou com alinhadores, o mais conhecido o Invisalign, mas existem várias marcas de alinhadores. Hoje, seja essa utilização do aparelho antes, que é o preparo, ou depois, ela pode ser realizada das duas formas. Do meu ponto de vista como cirurgião, eu não vejo contraindicação se esse preparo vai ser com fixo ou com alinhador, ou tratamento pré ou pós-operatório. Essa é mais uma indicação do ortodontista. Então, o ortodontista é o profissional mais indicado para realizar a indicação para o paciente. Olha, no seu caso, a gente tem a indicação de fazer estritamente com fixo. No seu caso, é um caso que o alinhador vai resolver muito bem esse preparo ou essa condição pós-operatória. Então, o que eu vejo é a indicação para o paciente. A gente não pode colocar ele em uma sacola, em um cesto, e sim individualizar esse tratamento. E sobre o tempo de preparo, isso vai muito do caso do paciente, então o grau de alteração oclusal que ele tem e principalmente a experiência do ortodontista. Você tem ortodontistas fantásticos e que talvez não tenham experiência em preparo ortodôntico. Igual você tem cirurgiões bucomaxilofaciais que fazem cirurgias extremamente complexas, por exemplo, o tratamento da fissura lábio-palatina, e que não tem experiência em cirurgia ortognática. Então, a minha dica para os pacientes, quando vão comentar em preparo ortodôntico ou tratamento ortodôntico para cirurgia ortognática, é procurar profissionais experientes da ortodontia com preparo. E sobre o que eu mais vejo hoje em dia no meu consultório, são pacientes que não querem usar o fixo. Então, é aquele paciente adulto jovem, 20, 25, 30, 35 anos, que já usou aparelho, e quando você fala em colar um aparelho fixo para esse paciente, ele arrepia e levanta da cadeira. Então, hoje o alinhador ele tem sido a indicação do paciente. E se o ortodontista estiver de acordo, para mim não é um problema. Na grande maioria dos casos, eu consigo ver um tratamento otimizado, que é o tratamento híbrido, onde você corrige alguma parte ou grande parte com o alinhador e movimentos dentários específicos você consegue realizar com o aparelho fixo e aí você otimiza, você usa o melhor dos dois mundos. Esse talvez seja o mais indicado para a grande maioria dos pacientes. Isso nós estamos falando em média de quanto tempo, seja com um aparelho ou outro, entre preparo e até a cirurgia? O tempo de preparo até chegar na cirurgia depende da experiência do ortodontista e da complexidade do caso. Mas, em média, na minha experiência do consultório, é algo entre 1 ano e meio de preparo. Já operei pacientes com 6 meses e já operei pacientes com mais de 2 anos de preparo. Mas a média é de 8 meses, 1 ano, até 1 ano e meio. Você citou aí alguns perfis, né, algumas indicações do paciente da cirurgia ortognática. E eu queria pontuar alguns deles, que eu acho que é bem interessante, principalmente o paciente que você falou do sorriso gengival, excesso vertical de maxila. Como que esse paciente chega para você e qual que é a queixa normalmente do paciente que tem o excesso vertical de maxila e o que normalmente a cirurgia ortognática faz? Como que você trabalha nesse período com o paciente? Ótimo. O paciente face longa, que é esse padrão facial onde a face do paciente verticalmente está alongada, geralmente ele não sela os lábios, ele mostra excessivamente os dentes com o lábio relaxado, então ele está com o lábio relaxado, ele mostra o dente inteiro, e quando ele sorri, ele mostra uma fatia generosa de gengiva. Então esse é um paciente face longa, sorriso gengival. Esse paciente, geralmente, ele passa pelo tratamento ortodôntico, então ele procurou o ortodontista ali no início da adolescência, 12, 13 anos, ele chega numa boa oclusão, então ele morde corretamente, só que ele se olha no espelho e não gosta daquilo que ele vê esteticamente. Isso muitas vezes também tem problemas funcionais, como por exemplo, ele não sela o lábio e ele respira pela boca, e aí uma sequência de consequências que não traz um benefício respiratório para o paciente. Esse paciente face longa, ele geralmente chega no consultório por meios próprios. Ele vê na internet, ele vê no Instagram, ele vê no YouTube. Olha, eu quero corrigir isso. Em alguns casos pontuais, você consegue corrigir isso com mini placas intruindo essa maxila, sem cirurgia ortognática. Mas são
pouquíssimos os ortodontistas que realizam isso, então um expoente aqui no Brasil é o Dr. Ert Silva, mas são poucos profissionais capacitados para realizar isso. E isso também leva um tempo, isso não é do dia para a noite. Então, muitas vezes, a cirurgia ortognática hoje, com a técnica atual, com as abordagens contemporâneas, você faz a cirurgia, em 15 dias o paciente está retornando às suas atividades sociais, em um mês e meio, ele está praticamente com a vida normal. E aí isso evita de passar por um ano, às vezes mais ou um pouco menos, de aparelho, que é algo que ele não quer mais na vida dele. Esse paciente do sorriso gengival, alguns colegas relatam que é um paciente que tem dificuldade, às vezes, até de ambiente social, de fazer fotos, selfie. É algo que normalmente esses pacientes relatam também, né? Realmente, o paciente, quando ele tem problema oclusal de mordida, ele não tem problema em sorrir muitas vezes, ele não tem um problema social, a não ser que seja uma alteração muito grande. Mas o sorriso gengival não tem como ele esconder. Muitas vezes ele fica forçando o selar o lábio, isso causa toda uma contração do mento. Ele, na hora de sorrir, ele tenta controlar o sorriso, então ele não dá aquele sorriso espontâneo, porque ele vai mostrar muita gengiva. Ele fica o tempo todo com o lábio sem selar, então dá uma aparência de que o paciente está cansado, de que está respirando pela boca. Então, isso socialmente, muitas vezes o paciente não fica feliz, não fica confortável, não fica à vontade. Em alguns casos, o paciente, até na hora de sorrir, ele tampa a boca. E tratar esses pacientes não é fácil, por mais difícil que pareça. Porque o paciente, imagina, um paciente de 30 anos, ele passou a vida inteira dele com aquele aspecto. E se você corrigir isso 100%, fizer uma mudança drástica, talvez ele não se reconheça. Então, a grande sacada e o grande foco é você corrigir esse paciente que tem um sorriso gengival sem alterar drasticamente o padrão facial dele. Então, e que pode ser discutido previamente com o paciente. Isso. Pode não, deve ser discutido e alinhar essas expectativas. Então, o paciente, do meu ponto de vista, e se você olhar ali meus casos no Instagram, o paciente que tinha o sorriso gengival, muitas vezes no pós-operatório, ele continua com algum grau de sorriso gengival. Mínimo. Isso faz não mudar o padrão facial dele. E outra coisa muito importante, isso é até uma dica para os pacientes. É melhor você ter um pequeno sorriso gengival ou mostrar um pouquinho a mais os dentes quando jovem, porque ao longo dos anos e das décadas o lábio vai caindo. Então os estudos mostram que a cada 10 anos, 10, 15 anos, o lábio pode cair entre 1 milímetro e 1,5 milímetro. Então você tem um paciente de 30 anos, uma mulher, por exemplo, que mostra 2 milímetros de gengiva, com 40 anos ela vai mostrar 1 milímetro de gengiva. Com 50 anos, o sorriso dela vai estar na margem dos dentes. Então ela vai se permanecer jovem por mais tempo. Então esse é o foco. Quando você vai corrigir o sorriso gengival, você ainda deixar ele com um leve sorriso gengival. Doutor, eu queria que você falasse do paciente, eu vejo muito, pelo menos a gente vê no Instagram, do paciente prognata, né? Um paciente que ele tem, assim, muitas das vezes, quando é homem, às vezes deixa a barba crescer e tal, mas quando é mulher não tem muito o que fazer. E a gente que não é cirurgião, mas que a gente fala muito de cirurgia ortognática, a gente anda pra rua querendo operar todo mundo, né? Imaginem vocês. Eu tô no mercado e falo, olha, aquele ali é paciente cirúrgico, olha esse daqui. E para mim o que chama mais atenção, porque o do sorriso gengival é só quando sorri, né? Então a pessoa decide se ela vai mostrar aquela deficiência ou não. Agora, o prognata severo, ele não tem jeito, né? O queixo chega antes. Eu queria que você falasse desse paciente, quais são as queixas que esse paciente apresenta, né? E o que a cirurgia ortognática pode trazer de benefício para esse paciente. Legal. O paciente prognata, como você disse, o homem ele tem o artifício da barba, seja para qualquer condição. Então, o paciente que não tem queixo, o homem deixa a barba crescer e parece que o queixo é maior. Ou quando ele é prognata, ele desenha a barba de uma forma que amenize a aparência do queixo. Já as mulheres, elas não têm isso. Não existe uma maquiagem que vai esconder esse prognatismo, que para quem não entende esse termo técnico, o prognatismo é quando a mandíbula está mais projetada
do que deveria, do que a maxila, que é essa parte de cima. Os homens que têm prognatismo leve a moderado, muitas vezes nem procuram a cirurgia ortognática, porque uma mandíbula projetada, marcada, dá um ar talvez mais de masculinidade, de presença, de afirmação. Então, muitas vezes, é difícil um paciente que tem um prognatismo que não seja severo, isso do sexo masculino, que procure a cirurgia. Agora, para a mulher, um pequeno prognatismo às vezes é um grande problema, porque vai trazer aquele rosto sisudo, fechado. Muitas vezes eu escuto, doutor, todo mundo fala que toda hora eu tô brava, que eu tô com a cara fechada, tenho o meu rosto masculinizado. Então, prognatismo leve a moderado na mulher já é uma queixa muito grande. E a cirurgia ela vai corrigir esses dois âmbitos. A estética desse paciente ter um rosto mais harmônico, a relação da maxila com a mandíbula, e a função, que quando é um prognatismo real, ele tem a mordida cruzada anterior, e aí a gente vai devolver esse paciente mordendo da forma correta. Um grande cuidado que o cirurgião deve ter no planejamento e discutir isso com o paciente é que grandes recuos da mandíbula, então aquele paciente que tem uma mandíbula muito grande, muito marcada, se eu fizer um grande recuo, vai sobrar papada, vai dar flacidez na região inferior da face, do pescoço, então você tem que pesar isso também. Isso não é o único ponto, mas deve ser pesado. E também trabalhar muitas vezes com rotação do plano oclusal para mitigar esse prognatismo, que aí você não precisa recuar tanto essa mandíbula. Entre os perfis de pacientes para cirurgia ortognática, o 2, o classe 3, o sorriso gengival, enfim, entre as indicações, qual é o maior desafio para você devolver resultado para o paciente assimétrico? É que uma pergunta que eu faço para todos os colegas aqui, eu queria ouvir a sua opinião. Qual que é o mais desafiador você conseguir entregar um resultado satisfatório? Olha, talvez seja unânime ou grande parte dos cirurgiões respondam da mesma forma que eu. Porque quem vive o dia a dia da cirurgia ortognática, eu acredito que o maior desafio é a assimetria. Primeiro ponto que a assimetria, às vezes ela pode ter o componente articular. Então, se você não diagnosticar e tratar, esse paciente pode evoluir para uma nova assimetria no pós-operatório e, consequentemente, uma reoperação. Também em relação à assimetria, muitas vezes você pode ter associado a assimetria de tecido mole, então o paciente pode ter uma região muscular mais desenvolvida do que de um lado do que do outro. O preparo ortodôntico do paciente assimétrico é difícil para o ortodontista, então você deixar esse dente na base óssea para um paciente normal já é difícil, para um paciente assimétrico, onde essa maxila e essa mandíbula estão tortas, é difícil também para o ortodontista. E que também, por último, muitas vezes, só a cirurgia ortognática pode não tratar 100% a simetria. Na verdade, no meu ponto de vista, grande parte dos casos só a cirurgia ortognática não trata. Então, um paciente assimétrico, onde você corrige a posição da maxila e da mandíbula, ele tem uma boa projeção, ele tem um alinhamento das bases ósseas, ele tem um alinhamento dos dentes, mas, por exemplo, você tem um ramo mandibular mais projetado que o outro. Aí você vai ter que, por exemplo, trabalhar com um implante facial desse lado, por exemplo, que está menos projetado, ou desgastar esse lado que está mais projetado. Então, do meu ponto de vista, os casos mais desafiadores são os casos de assimetria e também, em segundo caso, casos de grandes mudanças. Então, um grande prognatismo ou um grande retrognatismo também são desafiadores. Você está com a maioria, com certeza, porque você opera e é bem isso mesmo. A assimetria é os casos mais desafiadores aqui da cirurgia ortognática. Esse paciente da cirurgia ortognática com assimetria, eu queria que você falasse um pouquinho desse paciente. Ele normalmente percebe essa assimetria? Como esse paciente chega? Qual é a queixa desse paciente? Porque normalmente eu vejo que a mulher acho que consegue ter uma percepção maior, né? Às vezes a gente vai tirar foto em evento, a mulher fala assim, não, esse é o lado é melhor. Esse lado é melhor, né? Ela consegue perceber. Mas eu queria que você falasse no modo geral como que eles acabam percebendo isso. O paciente assimétrico, realmente as mulheres têm esse olhar mais minucioso, então uma pequena assimetria a mulher já consegue notar e tem seu lado favorito, mas pequenas assimetrias já são notadas principalmente pelas mulheres.
O homem muitas vezes deixa isso disfarçar pela barba, ou enfim, ou muitas vezes vê e nem liga no dia a dia para essa pequena simetria. Agora, Antes de você finalizar, a simetria, a oclusão também está associado, pode ter algum problema relacionado com a simetria? sim, a oclusão ela pode ser não a causa, mas a consequência da assimetria. Então, por exemplo, um paciente que tem uma mandíbula assimétrica, às vezes ele pode ter uma mordida cruzada unilateral ou uma assimetria associada a prognatismo, uma mordida cruzada anterior. Não que um problema ortodôntico, exceto algum caso muito fora da curva, vai levar a uma simetria facial. Então, geralmente é o problema ósseo e a consequência é um problema ortodôntico. E sobre como esse paciente assimétrico chega, geralmente não é indicação, não é um paciente, por exemplo, como muitas vezes o prognata ou retrognata, que passou no ortodontista e o ortodontista indicou o paciente para a gente. O paciente assimétrico, tirando casos pontuais, ele pode ter uma mordida satisfatória, uma oclusão adequada, mas o rosto dele é assimétrico. E aí você é visualizado por esse paciente através das mídias sociais e ele vê casos semelhantes ao dele e te procura no consultório. Um aspecto importante é que a cirurgia ortognática não é indicada em todos os casos de assimetria. Por exemplo, o paciente pode ter uma assimetria de ramo mandibular, onde você não vai realizar uma cirurgia ortognática, você vai realizar a instalação de uma prótese naquele ramo que está assimétrico. O paciente pode ter, por exemplo, uma assimetria só de mento, e aí você vai realizar somente uma cirurgia, por exemplo, uma prótese de mento ou uma mentoplastia óssea. Então, não são todos os casos de cirurgia, todos os casos de assimetria que é indicada a cirurgia ortognática. É a maioria, mas existem outras cirurgias para corrigir a assimetria também. Falando em todos os casos, todos os pacientes que são classe 2 têm problema de apneia de sono ou não? Não. O paciente que é classe 2, quando a gente fala de classe 2, é em relação à oclusão. Então, quando você tem a mandíbula atrás da maxila, você tem talvez um espaço entre a maxila e a mandíbula, essa é uma definição de classe 2, é sobre o encaixe dos dentes. Queixo para trás. Agora, quando você fala de face, nós chamamos de padrão 2. O paciente pode até morder certo em classe 1, mas ter o padrão facial 2, que é quando a maxila e a mandíbula são para trás. É aquele paciente convexo. Seja um paciente classe 2 ou padrão 2, ele predispõe a ter uma síndrome da apneia e hipopneia do sono. Só que essa síndrome, ela é multifatorial. Dificilmente um paciente que só é classe 2 ou padrão 2, só por isso ele vai ter apneia do sono, a não ser um caso gravíssimo aí de retrognatismo. Porque ela é multifatorial. Você tem que ter, por exemplo, outros problemas anatômicos, obesidade associada, utilização de medicamentos para dormir ou relaxante muscular, entre outros fatores que podem predispor a essa apneia do sono. Quando você fala desse paciente com problema de apneia, quais são as queixas que esse paciente normalmente apresenta e o que leva ele o que faz esse paciente a fazer a cirurgia ortognática? A síndrome da apneia e hipopneia do sono é uma síndrome gravíssima e que muitas vezes ela é alertada pelo companheiro, pela esposa, pelo esposo, pelo namorado, pela namorada, que fala que esse paciente ronca, que acorda assustado durante a noite e muitas vezes esse paciente não percebe isso, não vê isso. Porém, quando ele toma consciência desse quadro, ele começa a ver que essa síndrome da apneia do sono, ela atinge várias áreas da vida dele. Então, por exemplo, um paciente que tem essa síndrome da apneia e hipopneia do sono, ele não tem um sono reparador. Então, ele tem o que nós chamamos de cansaço diurno. Então, ele dormiu a noite inteira, ele dormiu 8 horas de sono, por exemplo, e mesmo assim, durante o dia, ele não tem disposição, ele passa o dia inteiro abrindo a boca com sono, não tem aquela energia que naturalmente ele deveria ter. Outra situação é o ronco. A grande maioria dos pacientes que têm ronco podem ter apneia do sono, mas o ronco ele só é um sinal. Poxa, esse paciente pode ter essa apneia, mas não é que ele tem. Outras consequências gravíssimas dessa síndrome
é a predisposição a problemas cardiovasculares. Então, o paciente que tem a síndrome, ele tem muito aumentado a chance de desenvolver, por exemplo, um AVC ou um infarto agudo do miocárdio. Então, isso predispõe a essas condições. Condições metabólicas predispõem esse paciente, por exemplo, a diabetes mellitus. Esse paciente também pode ter dificuldade de cognição, de concentração. Então, são sintomas que esse paciente tem, que são consequências dessa síndrome, que, de uma forma bem resumida, é a diminuição ou o cessar da passagem de ar durante o sono, e isso leva a uma falta de oxigenação e essa consequência sistemática e sistêmica com esses sintomas e esses sinais. Doutor, eu queria que você falasse um pouquinho do paciente face curta, né? A gente fala assim, a gente fala de tudo aqui de cirurgia ortognática, mas é pouco falado desse paciente aqui nos nossos episódios. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse paciente. O paciente face curta, às vezes ele está associado só a um problema estético. Muitas vezes ele não tem um problema oclusal em relação à mordida. Mas é algo que tem sido uma procura exponencial no nosso consultório. Geralmente é um padrão de um paciente mais adulto do que o normal. Então, meu paciente geralmente tem 20, 25, 30 anos. E o paciente face curta, na sua maioria, é acima dos 40. E o que seria esse paciente face curta? Então, de uma forma geral, a gente tem uma harmonia nos 3 terços faciais. Então, o terço superior, o terço médio e o terço inferior da face. O paciente face curta é aquele que o terço inferior está reduzido. Então, ele sorri e não mostra os dentes. Com o lábio relaxado, ele não mostra uma fatia, uma pequena porção dos dentes. Isso traz um rosto envelhecido. Muitas vezes o paciente parece que nem tem dente na boca. Doutor, eu tenho um sorriso de bruxa, eu tenho um sorriso envelhecido, eu faço força para sorrir e não mostro os dentes. E aí, muitas vezes tentam mitigar de várias formas. Eu já tive pacientes que não mostravam os dentes no sorriso, foram fazer as lentes de contato dental para mostrar mais os dentes e mesmo assim ficaram insatisfeitos. Pacientes que por algum motivo fizeram um lip lift para mostrar mais os dentes, melhorar o vermelhão do lábio e mesmo assim ficaram insatisfeitos. Então, face curta, quando você trata da forma correta, através da cirurgia ortognática, uma cirurgia bem realizada, com um correto planejamento, ele vai rejuvenescer o paciente e muitas das vezes melhorar muito a qualidade e a condição respiratória desse paciente. Hoje, os pacientes de cirurgia ortognática se varia em que média de idade, né? A gente percebe. Hoje, os pacientes de cirurgia ortognática se variam em qual média de idade? A gente percebe que hoje o paciente mais jovem, né? Ele está procurando, ele está pesquisando. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Meu público é um público jovem e adulto jovem. Hoje, o paciente já desde a adolescência ele já vê que ele tem esse problema. Talvez ninguém falou para ele, mas ele viu nas mídias sociais. Ele alerta a mãe, alerta o pai, que leva na consulta. Mas não é a maioria ali, 16, 17 anos. Eu acho que a maioria do meu consultório que eu atendo está entre 20 a 35 anos. Isso não quer dizer que a gente não opere ou não tenha pacientes de outras idades, mas é que são padrões de correção e de queixas, na verdade, melhor dizendo. Então, paciente mais adulto, acima dos 40, geralmente, não são todos, mas são queixas funcionais. Então, é um paciente que não respira direito ou que tem alguma queixa funcional pontual. O paciente bem mais jovem, 15, 16 anos, geralmente é uma queixa puramente estética. E esse paciente que eu comentei, que é o adulto jovem, 20 a 35 anos, geralmente é um paciente que tem as duas coisas. Hoje, na grande maioria, uma queixa estética, mas na grande maioria dos casos também tem uma queixa funcional associada. Eu queria que você falasse sobre a cirurgia ortognática, que a gente percebe que os pacientes têm alguns receios da cirurgia ortognática, né? Às vezes o ortodontista também tem receio da cirurgia ortognática. E a gente, quando a gente trabalha com o tráfego pago, a gente vê que tem uma pergunta que os pacientes eles buscam bastante. Se a cirurgia ortognática ela é considerada um procedimento seguro. E aí eu queria que você falasse sobre isso. Realmente, a cirurgia ortognática é um procedimento
nas mãos de profissionais experientes e treinados, extremamente seguro. Em uma pergunta, como você disse, é se tem risco à vida. Uma pergunta que é difícil eu não receber de um paciente na consulta pré-operatória. E realmente é extremamente seguro. A cirurgia ortognática é uma cirurgia que não envolve órgãos vitais e que, em relação à cirurgia, ela é extremamente segura. Porém, a gente tem algo que deve ser alertado, que é uma complicação que pode existir, que é uma complicação anestésica, que também é extremamente baixa e que isso pode acontecer em qualquer cirurgia, uma cirurgia plástica, ortopédica e a cirurgia bucomaxilofacial. E estar nas mãos de uma equipe cirúrgica e anestésica competente, preparada e que vai estar do seu lado faz toda a diferença. Por isso que a gente tem uma equipe de anestesistas que trabalham conosco, que tem uma experiência já de mais de 10 anos anestesiando para a cirurgia ortognática. Falando sobre equipe e profissionais que envolvem, eu queria que você falasse quem são os profissionais que envolvem no tratamento do paciente de cirurgia ortognática, já que é um tratamento multidisciplinar. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua equipe, quem são essas pessoas, se tem fisioterapia, se tem fono, quem que envolve nesse tratamento? Hoje, atualmente, a cirurgia ortognática não tem como você desassociar de uma equipe multidisciplinar. Tirando ali o ortodontista, porque a gente já sabe que é algo que já está há décadas, então eu não vou nem mencionar ele nessa relação entre o paciente e o cirurgião, que já é algo que, se tiver indicação, ele vai participar, mas numa cirurgia ortognática contemporânea, eu vejo total e 100% dos casos eu realizo a fisioterapia especializada precoce. Então, durante décadas, o paciente demorava dias para voltar às suas atividades e realizar a fisioterapia, porque tinha medo de ter alguma complicação, de ter alguma manobra, alguma técnica na fisioterapia que fosse atrapalhar o resultado da cirurgia ortognática. E hoje não, você tem profissionais da fisioterapia que são extremamente competentes, especializados, experientes para dar esse suporte em uma fisioterapia precoce, que vai melhorar muito esse pós-operatório. Então, 100% dos meus pacientes passam com fisioterapia no pós-operatório e muitas vezes até fazem a consulta no pré-operatório. Agora, em outra equipe multidisciplinar, a gente também tem a fonoterapia, que eu não indico 100% dos casos, uma também pela rotina do paciente, então ele tem que ir no retorno com o cirurgião, no fisioterapeuta, fazer exames pós-operatórios, a vida social dele, então às vezes é difícil conciliar tudo. Então, eu seleciono os pacientes da fonoterapia, aqueles pacientes com alteração da fala, grandes mudanças, mordida aberta anterior, falta de selamento labial. Então, esses pacientes eu indico para fonoterapia. E a nutrição eu também vejo como um plus. Muitos pacientes têm facilidade para se alimentar no pós-operatório, então comem de tudo, não têm restrições alimentares, mas pacientes que têm restrições alimentares, então paciente que é intolerante à lactose, a glúten, não come de tudo, esse paciente, ele estar bem nutrido faz toda a diferença. Então, um paciente bem nutrido no pós-operatório recupera mais rápido, menor risco de infecção, não perde peso ou perde a menor quantidade de peso possível, de massa magra. Então, ter essa equipe multidisciplinar de físio, fono e nutrição só vai melhorar ainda mais o pós-operatório do paciente. A gente sabe que tem alguns pacientes que muitas das vezes precisa fazer alguma cirurgia prévia antes da ortognática, como às vezes expansão de maxila, né, com distrator, enfim, cada cirurgião tem uma conduta dependendo do caso. E tem casos também de extração de siso. Como que você faz normalmente quando tem indicação? Você faz a cirurgia antes ou normalmente você faz isso na cirurgia ortognática? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Ótimo. Sobre, por exemplo, cirurgias prévias ou associadas, por exemplo, a expansão de maxila, é algo que a gente faz muito pouco hoje em dia, porque realmente são casos selecionados, dá para contar na mão quantos casos no ano, porque muitos pacientes já passam pela expansão durante a adolescência e a infância, que é a expansão ortopédica. Então, dificilmente vai chegar um paciente extremamente atrésico. E nesses pacientes atrésicos que precisam expandir a maxila, você, com a segmentação da maxila, você consegue realizar isso durante a cirurgia ortognática. Isso é um benefício enorme para o paciente, porque ele não precisa passar por 2 cirurgias, a expansão
e a ortognática. Então, você segmenta a maxila e expande junto com a ortognática. Que é perfeito isso, né? Que é perfeito e que é algo que a gente faz de rotina quando indicado. Porém, claro, sempre tem os pontos e os casos fora da curva. Aquele paciente extremamente atrésico, que a gente precisa de uma expansão maior que 7, 8 milímetros, e que aí já fica no limite de fazer a expansão no mesmo tempo cirúrgico, e aí você pode indicar fazer a expansão e depois fazer a cirurgia ortognática. Em alguns casos, numa faixa aí de 20, 30 anos, você ainda tem hoje, ortodonticamente falando, o MARP, que é uma expansão que os ortodontistas têm realizado com muito sucesso. Então, a expansão de maxila, ela tem sido cada vez menos indicada, ela não vai cair em desuso, ela não é uma técnica ruim, muito pelo contrário, mas a indicação tem sido cada vez menor. E sobre a extração dos dentes do siso, eu individualizo. Sempre que possível, aquele paciente que vai passar por preparo, então geralmente o preparo é um ano e meio, um pouquinho mais ou um pouquinho menos, eu indico fazer logo no início do preparo. Porque aí o paciente faz a extração do siso e todo o preparo ortodôntico ele é facilitado. Então, quando você não tem o siso, você precisa distalizar o molar, realizar um movimento ortodôntico, é muito melhor. Porém, tem muitos pacientes que não vão fazer o preparo, vão fazer surgery only, ou vão fazer benefício antecipado contemporâneo, e tem a presença do siso, por exemplo, incluso, ou na região que a gente vai fazer a osteotomia, aí eu realizo no mesmo tempo cirúrgico, junto com a cirurgia ortognática. Que isso é muito bom também, né? O paciente não precisa passar a cirurgia antes. O paciente tem medo. Falou em cirurgia, todo mundo corre, pensa né? duas vezes. Pensa né? duas vezes. E a gente está aqui para isso, né? Para difundir informação. Meu amigo, estamos chegando ao final do nosso podcast. Antes de nós finalizarmos, eu quero falar um pouquinho com você sobre o pós-operatório. Eu, particularmente, só passei por cirurgia uma vez na minha vida, que eu fiz uma cirurgia de hernia inguinal. E a primeira coisa que eu fui saber da cirurgia era sobre o pós-operatório, né? A cirurgia em si, né? A gente sabe que você toma anestesia geral, enfim. Para quem não tem medo, é tranquilo, né? Assim, vamos dizer, de esse tipo de cirurgia. Ainda mais quando a cirurgia, você fala de uma cirurgia que não tem risco, né? O risco não é alto, mas o pós-operatório a gente sempre quer saber por conta dos compromissos. Como que é o pós-operatório do paciente da cirurgia ortognática? Como que é a alimentação do paciente? Quais são as principais dúvidas que o paciente tem e que você gosta de estar pontuando para o paciente no pós-operatório? A pergunta de como é o pós-operatório, eu acredito que na minha carreira inteira 100% dos pacientes fizeram. Então a gente tem aquele primeiro contato, eu converso, qual é a sua queixa, pergunto um pouco do histórico odontológico e médico. E aí muitas vezes eu faço a pergunta, o que você quer saber a respeito da cirurgia ortognática? E unanimidade, eu quero saber do pós-operatório. Porque durante décadas foi uma cirurgia extremamente invasiva, que em alguns casos debilitava o paciente, perdia muito peso, o paciente demorava a voltar às suas atividades e funções sociais, e que hoje não é uma realidade. A cirurgia ortognática não deixou de ser uma cirurgia de médio, grande porte, não deixou de ser uma cirurgia que necessita de cuidado tanto do cirurgião quanto do paciente, mas ela se tornou muito mais leve, viável e confortável para o paciente. Então, de uma forma geral, a nossa rotina ela é basicamente essa. A gente geralmente opera o paciente no período da manhã, quando tem disponibilidade de sala, ele fica o dia inteiro no hospital, ele teria até essa possibilidade de ir embora no final do dia. Mas aqui a gente está numa metrópole que às vezes demora até 3 horas para o paciente chegar na casa dele. Isso, trânsito, sol, problemas do dia a dia, a gente prefere esse paciente ficar sob os cuidados no hospital. No outro dia de manhã, nós passamos visita e aí eu dou toda a orientação que já foi passada, repassada em consulta, entregue cadernetas, cartilhas de cuidados, mas eu vou refrisar isso na visita hospitalar. Ensinar como ele vai se alimentar, como ele vai escovar os dentes, como ele vai higienizar o nariz e por aí vai. E aí, a partir desse momento que ele recebe alta no outro dia, ele já começa os cuidados intensivos. Então, uma fisioterapia precoce, esse paciente já está com a bandagem, com o kinésio, e aí ele já começa as sessões de laser terapia, eletroestimulação, melhora da motricidade labial e uma dieta pastosa liquidificada. E aí, dia a dia, ele vai evoluindo em contato com a nossa equipe, indo nos retornos.
E na grande maioria, entre 10 a 14 dias, ele está de volta às suas atividades sociais. Então ele já consegue trabalhar, fazer exercício físico e ter uma atividade, uma vida basicamente ao normal. Eu sempre friso que não é para criar ilusão. Então 14 dias, 15 dias, 2 semanas, ele não está 100% recuperado. Você tem um edema, por menor que seja mínimo? Tem. Você tem algum grau de parestesia? Tem. A sua boca ainda não abre 100%, a motricidade dos lábios ainda não está 100%, mas você consegue ter uma vida social e praticamente, tirando olhares muito cuidadosos, você consegue passar desapercebido no dia a dia. Se você vai no seu trabalho, talvez as pessoas que te conheciam antes vão ver essa mudança, mas dentro do metrô, no Uber, o seu vizinho, aquela pessoa que não te vê no dia a dia, ela não vai perceber que você está no pós-operatório de cirurgia ortognática. Então, associar a experiência do cirurgião, os cuidados pós-operatórios, muito importante a dedicação do paciente e a equipe de apoio dele, a rede de apoio dos familiares, esposa, faz total diferença para ser mais leve e mais confortável esse pós-operatório. Uma pergunta do pós-operatório que acredito que você deva ter lá para quase todos os pacientes que passam pela ortognática é: doutor, vou ficar com parestesia após a cirurgia ortognática? O que você me fala sobre isso? A parestesia, para quem não está familiarizado, é a perda ou alteração da sensibilidade da região da face. A cirurgia ortognática, via de regra, ela não trabalha com os nervos e os músculos da mímica facial. Então, não confundir com paralisia facial, que é ficar com o rosto torto. Uma cirurgia ortognática puramente, sem prótese de ATM, ela não trabalha com essas ramificações nervosas. A paralisia, então, é essa perda temporária da sensibilidade, e eu falo para todos os pacientes esperar ter essa parestesia, que ela pode acontecer na região da maxila, da mandíbula, do mento. Hoje, a nossa experiência é que quase todos os pacientes retornam 100% a essa parestesia, e cada vez mais rápido. Então, com a fisioterapia precoce, com os instrumentais delicados, com a técnica cirúrgica adequada, essa parestesia passa mais rápido e, na grande maioria dos casos, ela passa completamente, se resolve completamente. Mas a gente não pode prometer que isso vai resolver 100% dos casos. Como toda cirurgia, em biologia você não trabalha com 100%. Isso a gente deixa para ciências exatas. Mas o que eu falo para o paciente é que a grande maioria vai se resolver e cada vez mais rápido, mas é que ele deve esperar essa parestesia. Existem os casos fora da curva, que o paciente acorda sentindo tudo? Existem, mas eu explico e oriento que ele deve esperar ter essa parestesia no pós-operatório. E muitas das vezes, quando existe, o paciente chega à conclusão que valeu a pena, né? Porque a cirurgia ortognática traz uma mudança fantástica na vida dos pacientes, né? Realmente, é muito difícil pontuar o paciente que tem um incômodo muito grande com a parestesia. E é isso que você falou. Quando você coloca na balança o que a parestesia vai impactar na vida do paciente, e lembrando que isso são casos muito pontuais que ficam permanentes. E quando fica permanente, não é que fica totalmente, mas ele não sente igual antes, mas sente algumas coisas. Regiões, né? E algumas regiões. Então, só esse canto, ou só aqui. É muito difícil ficar com parestesia em tudo, permanente. E aí, quando você coloca na balança, o benefício que ele teve com a cirurgia, na grande maioria das vezes, isso é irrelevante. Meu amigo, um prazer imenso poder recebê-lo aqui no canal da Bucocast. Você está hoje em uma das maiores cidades do país, se não a maior em todos os sentidos. E para finalizar, eu queria que você falasse o que essa cidade proporciona a esses pacientes que se submetem à cirurgia ortognática, quais os hospitais que você hoje tem direcionado aos seus pacientes, que a gente sabe que muitas pessoas vêm de fora para operar em São Paulo, né, de outras regiões. Enfim, eu queria que você finalizasse falando um pouquinho sobre isso. Legal. São Paulo é uma cidade fantástica para se trabalhar. Eu que vim do interior de São Paulo para fazer a residência e depois continuei no fellowship e hoje atuo já há alguns anos aqui na cidade de São Paulo, eu fico cada vez mais impressionado com o suporte que o paciente que vai passar por cirurgia aqui em São Paulo tem. Então, a minha equipe ela é cadastrada em quase todos os grandes hospitais de São Paulo. Então, nós realizamos cirurgias no Albert Einstein, no Sírio-Libanês, 9 de Julho, na Rede D'Or, que é o
a rede do São Luís, Vila Nova Star, Oswaldo Cruz, entre outros hospitais aqui grandes de São Paulo. Basicamente, a escolha desse hospital vai talvez por uma preferência em conjunto do cirurgião com o paciente, mas muitas vezes é aquele hospital, dentro de um aceitável, que o plano de o paciente dá cobertura. Então, aquele paciente que tem um plano de saúde, um seguro-saúde que dá cobertura no Albert Einstein, a gente vai realizar a cirurgia dele no Albert Einstein. Aquele paciente que dá cobertura em um hospital da Redditor, como um São Luís Itaim ou outro São Luís, a gente vai realizar naquele hospital. E além disso, hospitais, como eu disse, o Albert Einstein, que proporciona para o cirurgião e para o paciente como uma experiência incrível, tanto tecnológica como de segurança, um hospital que é considerado o melhor hospital da América Latina, você também tem equipes em São Paulo multidisciplinares. Então, você tem aqui, que muitas vezes em outras cidades não tem, uma fisioterapia especializada, uma nutricionista especializada, uma fonoterapia especializada. Então, tudo isso que São Paulo proporciona, cirurgiões competentes, hospitais de ponta e equipe multidisciplinar, fazem, do meu ponto de vista, um local muito seguro e referência para o paciente cirúrgico. Doutor, eu queria que você deixasse uma mensagem, né, desse episódio do nosso podcast. Nós temos desde paciente, aluno de graduação, residentes, né, que estão buscando a formação da bucomaxilo. E eu acho que é importante o recado dentro da nossa especialidade, né, como que você tem visto os dias atuais para a formação do cirurgião bucomaxilo. Fique à vontade e também a sua satisfação de participar aqui com a gente hoje. Essa aqui é a sua câmera, fique à vontade. Muito obrigado, Ismael, pelo convite, e foi um momento muito proveitoso que eu acho que quem assistir esse podcast e os cortes vão aprender muito, principalmente aquele paciente que está procurando informações para operar. A minha orientação para o paciente que tem a indicação, tem o desejo, tem a vontade de passar pela cirurgia ortognática e que ainda não deu o primeiro passo, é deixar de lado ruído, deixar de lado comentários e experiências que não foram tão satisfatórias e procurar a orientação profissional adequada. Então, pesquise um bom cirurgião, pesquise uma boa equipe e vá se informar com quem vive da cirurgia. Não com aquele colega que já ouviu falar ou aquele blog que soltou aquela informação, mas com quem vive no dia a dia. Isso faz total diferença para quem quer tomar essa decisão de realizar a cirurgia ortognática. E sobre a formação, como você perguntou, não existe segredo. A minha formação foi longa e ela ainda é permanente. Daqui 3 dias eu estarei viajando para o exterior para um novo simpósio, então é uma formação constante. Então, como você disse, se tem residentes ou graduandos de odontologia que têm o desejo de seguir na área da bucomaxilo, e especialmente na cirurgia ortognática, saiba que não existe segredo. Não vai ser um curso de 1 dia, 2 dias que vai te tornar especialista em cirurgia ortognática ou que vai mudar o seu patamar. No meu caso, foram 6 anos de uma universidade pública, 3 anos de residência, 1 ano de fellowship e atualmente 100% de dedicação à cirurgia bucomaxilofacial. Então não existe segredo, é muita dedicação, muito estudo, esforço para transformar a sua vida como cirurgião e a vida dos pacientes que confiarem em você. Passaríamos aqui tranquilamente, a gente gravou 1h30, quase 1h30, mais 3 horas aqui falando de cirurgia bucomaxilofacial. Tem muito assunto, a nossa especialidade. Foi um prazer imenso poder recebê-lo aqui. Volte sempre quando tiver oportunidade. Eu sei que você já gravou podcast, mas eu queria que você falasse da nossa estrutura, o que você achou aqui do nosso estúdio, da Bucocast. Legal, Ismael. Aqui é um ambiente incrível. Eu fiquei assim surpreso, até espontaneamente quando eu entrei, eu fiz o elogio. Uma estrutura muito aconchegante, que te deixa à vontade, e também ser entrevistado por você. Diferente de você conversar com alguém que não entende da área, que talvez vá fazer perguntas genéricas, perguntas que talvez não vão elevar o tom da conversa para uma conversa que vai construir pontes, que vai trazer clareza para quem está assistindo o conteúdo. Então, eu fico muito grato de ter participado aqui desse dia de gravação.
Dr. João Pedro Paulino Mazon, um prazer imenso poder recebê-lo. Estaremos juntos, né, em um evento agora no próximo mês. Quer falar desse evento? Muito bem lembrado, Ismael. Dia 28 de fevereiro, eu vou realizar um encontro ortocirúrgico com o tema cirurgia ortognática contemporânea, que foi basicamente o que eu falei nessa 1h30 de podcast. Os aspectos atuais, as indicações, como tem sido a abordagem dos pacientes para nós cirurgiões no dia a dia hoje, que mudou muito das últimas décadas e talvez até dos últimos anos. Então vai ser um dia de contato entre o ortodontista e a minha equipe. É um evento fechado, não é aberto para inscrições, mas caso alguém tenha, algum ortodontista que me siga aqui nas redes sociais, tenha interesse de participar, ele vai ser realizado em Alphaville, dia 28 de fevereiro, das 8h30 à 13h, com aulas minhas e de mais 3 ortodontistas também abordando a questão da relação da cirurgia ortognática e a ortodontia. Se algum colega ortodontista tiver o interesse, pode entrar em contato comigo aqui pelas redes sociais, que vamos tentar separar uma vaga para ele. Para a gente vai ser um prazer, estaremos juntos com o Dr. João Pedro lá no Alphaville, para a gente poder acompanhar aí mais um encontro ortocirúrgico. Meu amigo, um prazer imenso. Prazer é meu. Muito obrigado pelo convite, meu querido. Foi uma honra poder recebê-lo aqui. As portas estão sempre abertas para a gente falar de cirurgia ortognática, cirurgias estéticas da face. Eu acho que é o próximo tema. Talvez seja o próximo tema. Eu tinha um monte de perguntas para fazer para você aqui, mas o nosso tempo aqui chegou ao fim e fique aqui o convite para quando quiser voltar para a gente fazer um novo bate-papo. Obrigado. Combinado, meu querido. Em breve estaremos juntos no encontro e com certeza em uma nova oportunidade aqui no podcast. Obrigado. Você que nos acompanhou pelo canal da Bucocast, não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva no nosso canal. Vamos estar compartilhando aqui na descrição desse vídeo aqui os contatos do Dr. João Pedro. Você que tem alguma dúvida, ou seja, quer fazer contato com ele, a gente vai estar deixando aqui através do nosso canal e também no Instagram, onde nós vamos estar colocando aí alguns cortes, os principais recortes aqui desse episódio, para você que nos acompanha pelo Instagram também. O nosso forte abraço e até o próximo episódio.